Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje nós vamos direto ao ponto para explorar algo que é literalmente uma maravilha biológica, o controle e a inervação do nosso sistema digestório. Sabe, alimentar o corpo passa muito longe de ser só um encanamento passivo funcionando no automático. Na verdade, existe uma inteligência biológica profunda operando ali, em silêncio, nos bastidores, gerenciando cada etapa da digestão com uma precisão que é quase arquitetônica. E diante de tanta complexidade estrutural, a gente logo esbarra numa pergunta para lá de provocativa. Será que existe um segundo cérebro escondido dentro do corpo humano? É super comum a gente imaginar a digestão só como um processo puramente mecânico, não é? Como se fosse um triturador jogando as coisas num tanque de ácido gástrico. Mas olha, o material que estamos analisando hoje mostra que essa visão clássica subestima demais a realidade. A digestão não é só física ou química, ela é, acima de tudo, um processo neurológico. Para a gente ter uma noção real da escala neurológica que estamos lidando, basta refletir sobre esse número gigantesco, 100 milhões. Essa é a estimativa de quantos neurônios existem apenas na parede do nosso trato intestinal. É uma quantidade absurda. Para colocar isso em perspectiva, é basicamente o mesmo número de neurônios que a gente encontra em toda a nossa medula espinhal. Ou seja, existe de fato uma rede neural gigantesca e densa dedicada inteiramente a processar a nossa alimentação. Vamos então para a parte 1, o nosso segundo cérebro. Bom, vamos mergulhar nisso. Quando a gente fala sobre a inervação do sistema digestório, não estamos falando de um circuito simples, mas sim de uma fábrica super inteligente e quase independente que habita o nosso interior. O trato gastrointestinal inteiro é monitorado por um equipamento biológico que toma decisões instantâneas sobre o que fazer com cada pedaço de comida ingerida. É aí que entra o fascinante conceito de mini-cérebro, que a fisiologia chama de sistema nervoso entérico. Trata-se de uma rede própria de neurônios embutida diretamente na parede do intestino, que vai literalmente do esôfago até o ânus. Mas o mais impressionante de tudo, o grande mistério desse segundo cérebro, é a extrema autonomia que ele tem. Acredite se quiser, mas é documentado que o intestino consegue continuar funcionando e coordenando o básico de forma autônoma, mesmo se fosse completamente desconectado dos nervos simpáticos e parasimpáticos do sistema nervoso central. É surreal. Seguindo em frente, parte 2, movimentos e propulsão. Agora que entendemos essa autonomia local, como a coisa toda funciona na prática? Como esse segundo cérebro movimenta os materiais ao longo do que a gente pode chamar de chão de fábrica? Afinal, a comida não avança só pela gravidade. O trato gastrointestinal faz esse transporte e processamento usando dois movimentos mecânicos primários, perfeitamente orquestrados. De um lado, nós temos os movimentos propulsivos, o famoso peristaltismo. Eles criam ondas que empurram o bolo alimentar para frente. Do outro lado entram os movimentos de mistura. São contrações segmentais fundamentais para triturar e homogeneizar tudo, garantindo que o alimento seja super bem exposto às enzimas e às paredes do intestino para a gente absorver o máximo de nutrientes. E sabe qual é o resultado dessa dança toda de contrações? Uma velocidade média de propulsão pelo intestino de, pasmem, apenas 1 centímetro por minuto. Pois é, super lento. Embora as ondas iniciais possam até ser rápidas, o trânsito resultante é freado de propósito. Essa lentidão toda, que é altamente controlada pela rede neural, é o que dá ao corpo o tempo exato para quebrar quimicamente as moléculas e extrair toda a água e a nutrição necessárias. É uma lentidão com muito propósito. Isso nos leva à parte 3, os plexos intestinais. Logicamente, coordenar esse tráfego lento e constante exige uma gerência de peso. A nossa fábrica interna tem seus próprios gerentes para supervisionar o movimento físico e a liberação da complexa química digestiva. E isso ilustra muito bem como as tarefas são divididas no nosso segundo cérebro. O sistema nervoso entérico é essencialmente feito de dois grandes plexos. O plexo mioentérico, ou de Auerbach, fica ali no meio das camadas musculares, e o trabalho dele é focar na força e no ritmo das contrações intestinais. Em paralelo, temos o plexo submucoso, ou de Meissner, que atua como o químico da equipe. Ele monitora o conteúdo do intestino e manda o comando sobre a quantidade exata de secreção que as glândulas locais precisam liberar. Eles conversam intimamente para garantir que movimento e química andem sempre de mãos dadas. E agora, parte 4, simpático versus parasimpático. Só que tem um detalhe: essa fábrica independente não vive isolada. O que é realmente interessante notar é como os chefes corporativos externos, o sistema nervoso autônomo, entram em ação em momentos de crise, de perigo ou de grande relaxamento, calibrando a sobrevivência do corpo como um todo.
Acompanhando as conexões anatômicas, nós vemos que, de um lado, feixes de nervos descem das regiões cranianas e sacral para intensificar as funções corporais. Do outro, uma cadeia complexa ligada direto à medula espinhal se distribui até os órgãos abdominais. É literalmente um mecanismo duplo de freio e acelerador por nosso segundo cérebro. E essas duas forças do sistema nervoso autônomo têm papéis opostos e muito claros na digestão. A divisão simpática entra em cena naqueles momentos de luta ou fuga, liberando norepinefrina. Isso praticamente trava a atividade muscular e secretora do intestino, como quem diz, agora não é hora de digerir. Já a divisão parasimpática faz exatamente o inverso. É o sistema que opera no descanso, usando a acetilcolina para estimular e turbinar massivamente as funções de digestão e absorção do nosso sistema entérico. Então, o ponto crucial disso tudo é o impacto cardiovascular que isso gera. Pensa no seguinte: até 25% de todo o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto pode ser ativamente direcionado para o sistema digestivo durante o período de absorção. É muita coisa. Porém, no momento de estresse ou atividade física intensa, o sistema simpático intercepta tudo isso e desvia rapidamente esse baita fluxo sanguíneo dos intestinos direto para os músculos em atividade e para o cérebro. Exatamente essa arquitetura neurológica e de circulação de sangue que explica muito bem a ciência por trás daquele famoso conselho para evitar exercícios vigorosos logo depois de comer, e faz todo o sentido do mundo. Quando a gente estimula demais o sistema nervoso simpático com um treino intenso, ele reduz drasticamente o fluxo de sangue na barriga. Isso pode chegar ao extremo de interromper completamente os movimentos peristálticos que a gente mencionou, prejudicando totalmente a digestão que deveria estar rolando em paz. E vamos para a nossa última etapa, parte 5, controle das secreções. Já que nós entendemos os músculos e a parte do sangue, vamos observar o grande final gerenciado por toda essa fiação. O resultado tangível desse trabalho em equipe complexo é o controle das secreções gástricas, que são o que de fato quebra os nutrientes. Vamos ver como isso se constrói na prática. A ciência divide a secreção gástrica em 3 fases incrivelmente integradas. Elas mostram como um sinal que começa lá em cima no cérebro, converge gradualmente para ações superlocalizadas no estômago, formando um concerto bioquímico contínuo. O detalhe principal é que o início não acontece quando a comida toca o estômago, não. Começa bem antes, na fase cefálica. É puro instinto antecipatório. O simples ato de visualizar, sentir o cheiro ou até mesmo só pensar numa refeição saborosa envia sinais do cérebro direto para o estômago. Esse mero estímulo sensorial já provoca aquele famoso reflexo de dar água na boca e dispara cerca de 20% do total de secreções gástricas antes mesmo do alimento entrar na boca. Genial, não é? Aí, quando o alimento finalmente cai no estômago, o verdadeiro espetáculo químico começa, na fase gástrica. Acontece o intrincado efeito dominó comandado pela nossa rede neural. O sistema nervoso entérico libera acetilcolina. Isso avisa as células para começarem a liberar um hormônio chamado gastrina. Juntas, gastrina e acetilcolina mandam a mucosa produzir histamina. E, por fim, é a concentração dessa histamina que vai ditar e estimular o volume exato do potente ácido clorídrico que será liberado lá dentro. É uma comunicação absolutamente perfeita, de célula para célula. Então, diante de tudo o que a gente analisou sobre essa rede independente, com milhões de neurônios, hormônios e autonomia própria, o mistério do nosso controle visceral fica mais do que claro. O sistema gastrointestinal é definitivamente uma extensão genuína da nossa inteligência corporal e ele sente tudo de forma muito particular. Depois de entender quão inteligente e responsivo esse minicérebro realmente é, com estresse e estímulos, fica a reflexão para fecharmos essa análise. Aquele famoso instinto, aquele frio na barriga que a gente sente nas emoções mais fortes, vai dar para ser ignorado de novo? O nosso corpo, sem dúvida, guarda sabedorias que vão muito além da nossa mente consciente. Fica aí a provocação e a gente se vê na nossa próxima explicação.